Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom podermos nos reunir mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para orar e meditarmos na palavra do Senhor. Eu tenho enviado todos os dias uma porção da palavra de Deus, que é um salmo, fazendo assim com que a gente possa ter o hábito de pelo menos ler um salmo por dia. Então, eu tenho postado esses salmos durante a semana e nos cultos de quarta-feira eu tenho trazido algumas reflexões em alguns salmos da palavra do Senhor. Nesta semana nós estamos nos salmos de números de 50, hoje foi o 54, mas hoje nós vamos no Salmo 51 refletir sobre a importância da oração. É importante nós orarmos. Nós temos aprendido ao longo de muitos e muitos anos que precisamos orar para pedir a Deus. O Salmo 51 é uma oração de Davi. E hoje nós vamos aprender uma realidade da vida de oração. A vida de oração, ela se torna realmente mais profunda e real em nossas vidas quando nós praticamos a contrição. O que é a contrição? A contrição é a confissão dos nossos pecados, reconhecendo a santidade e a grandiosidade do nosso Deus. Vamos ler o Salmo 51 para que possamos então aprender com Davi como devemos então orar a oração de contrição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Oremos. Pai querido, nesta noite, Senhor, abrimos tua palavra,
abrimos, ó Deus, com o desejo de compreender mais, ó Deus, de como devemos te buscar, de como devemos, ó Deus, te adorar, de como devemos orar, Senhor. Por isso nós te rogamos nesta hora, que o Senhor nos ajude a compreender a tua boa, a tua perfeita e agradável vontade, para que possamos, ó Deus, ao voltar para os nossos lares, possamos, ó Deus, viver uma vida mais consagrada, mais entregue, mais profunda com o Senhor. Assim que lhe oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vejo que esse tema do pecado e do reconhecer o pecado tem feito com que muitos crentes se achem que não são mais pecadores. Muitos crentes e muitas igrejas têm deixado de falar sobre o pecado. Muitas vezes nós não queremos falar o nome do nosso pecado. A gente coloca palavras para amenizar as nossas culpas. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A igreja, a palavra de Deus não omite o pecado. O Salmo 51 é composto naquele período em que Davi, ele recebe ao profeta Samuel, e Samuel diz a ele que ele havia pecado. Davi pecou adulterou com Batseba. Ele adulterou e mandou matar Urias, que era o esposo de Batseba, porque Batseba havia engravidado. Ele trouxe Urias do campo de batalha e ele então engendrou a morte de Urias. Ele assassinou Urias. Ele adulterou, ele assassinou. Depois ele escondeu todo o pecado. Samuel então vai até ele para que ele reconheça o pecado dele. E aí sim, então, Davi, reconhecendo o seu pecado, vai diante de Deus e confessa o seu pecado a Deus. O Salmo 51 é essa oração, a oração de confissão, a oração de contrição. Essa oração nos liberta. O confessar os nossos pecados nos liberta. O esconder os nossos pecados traz sobre nós maldição. Agora, nós devemos então confessar os nossos pecados. Tem algumas igrejas que fazem isso, levando as pessoas à frente da igreja para que elas confessem os seus pecados. Que interesse há em você querer conhecer o pecado de um irmão ou de uma irmã? Ah, mas se é um pecado público, aí é diferente. A pessoa então vai à frente, o pecado público, então ela vem e confessa: olha, aconteceu isso, eu errei, estou aqui para pedir perdão à igreja. Agora, questões particulares, nós precisamos ver o que esse salmo está nos ensinando. O nosso pecado é contra uma única pessoa, que se chama Deus. Verso 4, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Se nós entendermos isso, que o nosso pecado agride a Deus, que a nossa vida agride a Deus, agride a santidade de Deus, agride a graça de Deus, agride a misericórdia de Deus, e se nós realmente reconhecermos isso e formos diante de Deus, em oração, em contrição, em confissão, nós seremos libertos. Eu vejo que existem vários equívocos
no meio da igreja, quando as pessoas começam a expor demais as suas vidas, ou igrejas que fazem esse tipo de pressão para que as pessoas exponham suas vidas. A palavra de Deus não diz isso. O Senhor Jesus diz lá em 1 de João, no capítulo 6, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Agora, se é um líder, se é uma pessoa que cometeu um pecado, como foi o caso aqui de Davi, então essa pessoa precisa reconhecer. Porque o nosso pecado não é só uma agressão contra Deus, o nosso pecado é uma agressão contra nós mesmos. É uma agressão, se você percebe que ele fala que ele percebeu que até Jerusalém perdeu a alegria por causa do pecado dele. O nosso pecado agride a nossa família, agride o povo de Deus. Pertencer à igreja não é simplesmente nós chegarmos e falarmos, pronto, agora aqui todo mundo é perfeito, todo mundo aqui é gente boa. Não, nós somos pecadores. Se estamos dentro da igreja, a primeira afirmação que você pode ter certeza de uma pessoa que frequenta uma igreja é que ela se considera pecadora. Porque se ela não se considera pecadora, então ela nem deveria estar na igreja. Se nós estamos aqui nesta noite, ou você está acompanhando na sua casa essa transmissão, esse culto, você está dizendo simplesmente algo com a sua vida: eu sou um pecador e preciso da graça e da bondade de Deus. Por isso que Davi, na sua contrição, ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Agora, aqui nós precisamos ter um entendimento sobre a contrição. Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim ou não? Paulo nos falou, já vimos isso lá em Atos, Paulo disse que ele é o homem segundo o coração de Deus. O cara que traiu a esposa, adulterou, gerou um filho fora do casamento, mandou matar o marido dessa pessoa, ele que cometeu todos esses crimes, que ele era digno inclusive da morte, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque aqui, o Salmo 51 nos diz, o segredo da vida espiritual, o segredo de quem está íntimo de Deus, de quem está diante do Senhor, de quem realmente está adorando a Deus e buscando ao Senhor. Versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A qualidade da nossa vida espiritual é medida na proporção do nosso quebrantamento, da nossa contrição. Querido irmão e querida irmã, se você passa uma semana sem ter um momento de contrição diante do Senhor, sem ter um momento de confissão de pecados, de reconhecer os seus erros, de reconhecer suas falhas, nós erramos, nós falhamos. Isso não é para gerar culpa, mas isso é para trazer libertação, aprimoramento moral, aprimoramento de consciência, aprimoramento emocional. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da oração de contrição. Mas eu vou lá para confessar para o pastor. Às vezes é necessário você vir conversar, ter um atendimento pastoral, mas às vezes você precisa de um psicólogo, às vezes você vai precisar de um psiquiatra, mas acima de tudo o que todos nós precisamos
é ir diante de Deus em contrição e reconhecer as nossas transgressões e pedir para que Deus nos limpe. Verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aqui então não tem penitência. O que tem é confissão. O que tem é coração quebrantado. O que tem é coração diante de Cristo, diante de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E o que eu mais vejo é que muitos crentes se convertem, mas depois acham que não pecam mais, não erram mais. Não, irmão, você peca, você erra. Quer fazer uma análise, um check-up espiritual? Pensa. Você mentiu? Você deu uma resposta grosseira para sua esposa, para os seus filhos? Você deixou de pagar uma conta? Você deixou de visitar os seus pais, seus parentes? Você deixou de ajudar a uma pessoa? A gente vai vivendo uma vida, uma rotina de vida, e que a gente vai achando, queridos irmãos, que essa rotina de vida e as coisas que a gente faz são as coisas mais importantes, e a palavra de Deus está nos orientando que não, esses momentos é que são os momentos mais importantes para as nossas vidas, esse momento de contrição, esse momento de buscar a Deus, esse momento de estar diante do Senhor. O que ele diz aqui no verso 3? Eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele foi agora diante de Deus e diz: eu errei. Isso é suficiente. Mais do que suficiente, isso é uma necessidade espiritual. Mas eu já fiz minha confissão lá, eu já até fui num retiro lá, fiz uma análise dos pecados e tal. Querido, isso é um ingrediente essencial da vida cristã. Contrição. Sem contrição, nós não vamos desenvolver uma vida de discípulo saudável. Nós não vamos ter uma adoração mais profunda. Nós vamos perder o engajamento na evangelização. Nós vamos negligenciar os dízimos e as ofertas, as esmolas, a assistência social, a assistência e o amparo aos necessitados. Será que você consegue entender que muitas vezes o que está faltando para cada um de nós dentro da igreja é de fato nós entendermos que precisamos ir diante do trono da graça de Deus, não é simplesmente para pedir algo, mas é para reconhecer que o nosso Deus é santo, que é para reconhecer que o nosso Deus, Ele fez caminhos retos para que nós andássemos, e que nós não estamos escolhendo andar nos caminhos retos do Senhor. Ou será que estamos todos impecáveis? Ou será que estamos todos sem pecado? Se nós pensamos assim, nós estamos errados. A palavra diz que somos mentirosos. Lá em 1 de João ele diz, aquele que diz que não comete pecado, esse torna a Deus mentiroso. O que faz muitas vezes a nossa fé e o nosso compromisso com Deus se esvaziar e perder sentido é a falta de contrição, é a falta de confissão diante do Senhor.
Olha o que ele diz, verso 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E ele clama: me purifica, Senhor, e assim ficarei puro. Lava-me e serei então limpo. O que isso quer dizer, querido irmão? Que Deus, Ele quer oferecer, Ele está oferecendo, Ele está entregando perdão para nós, amém? Aleluia! Ele está entregando perdão, gratuitamente, graciosamente. O que isso quer dizer, querido irmão? Isso quer dizer que nós precisamos reconhecer as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados, porque Cristo foi para aquela cruz por causa das nossas culpas, das nossas transgressões, dos nossos pecados, do nosso passado, do nosso presente e do amanhã. Não, pastor, mas amanhã eu não vou pecar. Isso é igual ao regime de segunda-feira, né, irmãos? Nunca começa. E você passa uma semana, você não lê a Bíblia, passa uma semana, você não fala de Jesus para ninguém. Passa uma semana, você vive a sua vida, vive a sua rotina, e você não se preocupa com o próximo, com o outro. Isso é pecado, isso é transgressão. Como a gente vai resolver isso? A gente vai resolver indo diante do Senhor. Comece a orar, irmão, comece a orar. Esse é o segredo espiritual mais profundo das nossas vidas. Esse último hino que nós cantamos, Manso e Suave, ele foi escrito em 1859. O compositor é um americano, Thompson. Ele escreveu esse hino junto com um dos grandes avivalistas nos Estados Unidos, antes dele morrer, que era Moody. E Moody, ele pedia ao Senhor assim: Senhor, que eu não fique um dia sem falar da tua graça às almas perdidas. Conta a história de que quando Moody estava no seu leito de morte, Thompson foi visitá-lo e ele pediu para que cantasse este hino. E ele cantou este hino no hospital. E Moody, convalescendo, fez o seu último apelo para que as pessoas que estivessem ali naquele hospital pudessem aceitar a Cristo Jesus. Qual é o seu compromisso de fato com o Senhor Jesus, com Deus? Precisamos anunciar a mensagem de vida e de salvação. Precisamos anunciar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Sabe por que muitos crentes não estão evangelizando? É porque não se acham pecadores. Ah, pastor, mas está pesado, a gente está ficando com assim, é culpa, o senhor está pregando culpa. Não, querido irmão, estou querendo te mostrar como se libertar da culpa, das transgressões e dos pecados. Só há um meio, só há um caminho, é o caminho da oração, de confissão e contrição diante do Senhor. Olha a segunda parte, verso 8: faze-me ouvir o novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. O que ele diz? Da onde vai vir a sua alegria? Da onde vai vir a sua vitória? Não é ganhar a Mega Sena de hoje de 42 milhões. Isso aí não vai trazer a alegria e a felicidade para você. Pode trazer mais tormento para a tua vida. Não é quando você estiver fazendo a tal viagem, conseguindo tal situação. Não. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade vem do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos?
Então diz comigo aqui: a minha alegria vem do Senhor. Como nós vamos experimentar a verdadeira alegria? É sabendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos perdoar, nos purificar, nos libertar, nos transformar. Amém, irmãos? Não há nada que pode trazer mais paz para a tua vida do que você buscar a Deus. Não há nada que possa produzir mais esperança na tua vida do que você buscar a Deus. Não há nada que você possa realmente desejar melhor para a tua vida e experimentar mais amor do que você buscar a Deus. Agora, como nós vamos buscar a Deus? Eu já contei essa experiência alguns anos atrás, eu era bem jovem, e o pessoal estava ensinando como receber o Espírito Santo. Aí eu fui naquela reunião lá, e a pessoa que estava lá na frente: é o seguinte, vem aqui na frente quem ainda não recebeu o Espírito Santo. E eu fui, né? Eu nunca tinha tido experiência assim, daí fui lá, e ele começa a falar, e aleluia, 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 aleluia. Depois agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Começou um monte de gente cair, um monte de gente aqui do lado e tal. Eu lá daquele lado, chegou um intercessor, chegou 2 intercessores. Na hora que eu vi, tinha um monte de gente orando por mim assim. E eu parado ali no meio daquele povo, pensando assim: gente, é isso que é receber o Espírito Santo? Não é isso que é receber o Espírito Santo. Para mim, receber o Espírito Santo é quando eu olho aqui o verso 10. Você quer realmente receber o Espírito Santo na tua vida? Faça essa oração todos os dias. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém, irmãos? Isso é receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é como você tomar uma bebida forte e você ficar alcoolizado. Não, o Espírito Santo é te potencializar uma vida melhor. Amém, irmãos? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você ser livre das tuas angústias. É você ser livre das suas culpas. É você ser livre das coisas que estão esmagando os teus ossos. É você ser livre das coisas que estão fazendo com que você esmoreça. É você ser livre destas coisas e experimentar essa paz de Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. E aí ele continua dizendo: então não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém, irmãos? Será que você consegue entender dessa importância, desse tempo com Deus? Sabe qual vai ser o fruto? O fruto desse seu tempo com Deus? O fruto dessa oração de confissão? O fruto dessa oração de contrição? Será o Espírito Santo. Será paz, alegria e desejo de obedecer. Olha aqui, queridos irmãos, quem ora obedece a Deus. Quem ora obedece a Deus. Porque aí ele diz: então me dê então um espírito pronto a obedecer. E aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer da vida dele? Ele buscou a Deus, fonte da alegria, fonte da paz, fonte do perdão, fonte do amor, fonte da esperança, fonte da sabedoria. Ele buscou a Deus. O que vai acontecer na vida dele? Qual é o natural da vida dele? É ele ensinar outras pessoas. Amém, irmãos? É ele ensinar outras pessoas. Ensinar o quê? Religião? Não. Ele ensinar Jesus. Ensinar que Jesus morreu na cruz por ele. Ensinar que orar transforma-nos, transforma as situações, transforma as realidades, nos transforma. É isso que vai acontecer. Então eu vou ensinar os transgressores, eu vou fazer com que os pecadores mudem de vida, se transformem.
Essa é a oração. A oração daquele que confessa a Deus as suas transgressões, as suas culpas. Existem muitas e muitas pessoas que estão vivendo uma vida medíocre e miserável, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente, numa miséria, porque estão se achando que não têm pecados e erros distante do Senhor. Se nós queremos ver uma mudança de Deus em nossas vidas, só há um caminho: se quebranta diante do Senhor. Se quebranta diante do Senhor. Confessa diante do Senhor. Se entrega ali diante do Senhor. Chora ali diante do altar de Deus. Clama a Ele. Busca a Ele. Porque Ele não vai te desprezar. O verso 18 e 19, Ele diz para nós que Ele fará até prosperar os nossos caminhos. Amém, irmãos? Fará até prosperar os nossos caminhos. Então, essa noite, eu espero que você possa ter compreendido que orar não é mera repetição, que orar não é só você ter uma lista de pedidos para levar a Deus. Orar é rasgar a tua alma diante do Senhor. Pelo menos um dia da tua semana você tem que fazer isso. Você tem que ter esse hábito de chegar ali diante do Senhor e reconhecer e falar: Senhor, eu não estou sentindo alegria, não estou sentindo a paz. Senhor, o que está? Se eu pequei, se eu errei, se há alguma iniquidade que está habitando dentro de mim, me transforma, cria em mim um coração novo, um espírito novo. Eu quero, ó Deus, sentir essa alegria da salvação, eu quero sentir essa esperança. É em Deus que você vai ter essa resposta, amém, irmãos? É em Deus, é na sua oração. Olha que coisa. Será que dá para a gente entender isso? Esse milagre que Deus quer nos dar, com um simples dobrar de joelhos diante do Senhor. Hoje, eu acordei por volta de ontem eu acordei 3 horas. Eu fui ver a chuva, irmãos. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu agradeci, obrigado, Senhor. Aí de madrugada eu fui cantando assim, em pensamento, né? Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Sexta-feira a gente orou. Eu mandei para os irmãos do relógio de oração: irmãos, vamos pedir para Deus mandar chuva. Deus mandou a chuva para nós, amém, irmãos? Não é porque a gente fez alguma coisa, não, mas a gente pediu, a gente clamou. Ontem eu acordei, eu falei: Soraya, fui lá, acordei a Soraya está chovendo. Ela levantou, nossa, meu bem, eu falei assim: olha que coisa maravilhosa, olha o cheiro da chuva, o ambiente está melhor, Deus vai derramar ainda chuvas de bênçãos maiores ainda para as nossas vidas, amém, irmãos? Aí eu acordei hoje, eu estava cantando uma canção, acordei perto das 4:30, estava cantando uma canção que o pessoal trouxe aqui domingo, uma canção sobre a graça de Deus, que nós cantamos aqui domingo. Foi um louvor muito especial domingo, e aquela música ficou ecoando na minha vida, e eu fiquei cantando, louvando aquela música. Na hora que a Soraya levantou, porque eu acordo primeiro lá em casa, eu fiz o café dela, preparei as coisas lá para ela tomar o café dela, coloquei essa música para a gente cantar, para a gente ouvir enquanto ela estava tomando o café dela, e eu falei assim: nossa, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é bom. Querido irmão, querida irmã, cultive uma espiritualidade verdadeira com Jesus Cristo. Cultive
um derramar-se diante do Senhor verdadeiro. Cultive uma busca verdadeira diante do Senhor. Fuja do caminho da religião, porque isso não vai lhe acrescentar nada, mas uma espiritualidade verdadeira em Cristo Jesus, no Senhor, isso vai produzir efeitos enormes na sua vida, na sua família, e vai produzir efeitos enormes nessa cidade. Amém, irmãos? Que nós não sejamos negligentes em estarmos com o coração quebrantado diante do Senhor, mas que nós nos apliquemos com alegria nesse desafio de se quebrantar diante do Senhor. É isso que vai nos mudar, é isso que vai aprimorar a nossa vida, é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas, é isso que vai fazer a diferença na sua família, no seu casamento. É uma coisa tão simples, orar. Vamos orar? Feche os teus olhos, aproveite esse momento agora. Talvez hoje você precise orar. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, uma mente nova. Cria em mim, ó Deus, o novo homem, a nova mulher que o Senhor deseja gerar em minha vida, na minha família. Cria em mim, Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor em nossa igreja, em nossas famílias, Senhor. Nós precisamos realmente, ó Deus, te buscar em espírito e em verdade, te buscar com mais profundidade, Senhor. Nos conduz, ó Santo Espírito de Deus, a essa vida de intimidade, a essa experiência de profundidade, a esta busca mais incessante e verdadeira com o Senhor. Nós, nesta hora também, Santo Deus, nós queremos colocar, ó Deus, a vida dos irmãos que estão enfermos em nossa igreja, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, a vida da irmã Cíntia, ó Deus, o irmão Emanuel. Queremos colocar também do irmão Adilson, Senhor. Queremos colocar também, ó Deus, a vida do Arthur, Senhor. Ó Pai, queremos colocar também, ó Deus, cada criança ali no Lar Batista de Crianças, cada um dos irmãos daquela equipe, em especial o pastor Wesley, que o Senhor esteja guardando, sustentando o teu servo. Pai Celeste, eu quero agradecer pelo livramento que o Senhor deu ao pastor Walter, Senhor. Quero agradecer ao Deus, porque o Senhor esteve naquele acidente e livrou o teu servo de todo o mal, Senhor. Ó Deus eterno, eu quero agradecer por cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, pela necessidade que cada um tem em sua vida, Senhor, pelas ansiedades, ó Deus, que cada um traz. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder em cada coração, renovar a fé nesta noite, renovar a esperança, dar uma porção dobrada de fé em cada coração, em cada alma, Senhor. Pai Celeste, eu quero te agradecer, porque mais uma vez podemos nos reunir em teu nome, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, e que assim seja para todo sempre. Amém, Senhor.